Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu venho aqui dar um recado rapidinho em relação a todo esse processo político que envolve a Venezuela, tá? Primeiramente eu vou pedir a você para dar um like no nosso vídeo, para dar uma moral, e você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para receber notificações de novos vídeos, se puder compartilhe esse vídeo, se você entender que ele é de fundamental importância para o discurso político. Pois bem, o que envolve a Venezuela? Eu quero deixar bem claro no primeiro momento que eu não gosto do Maduro, tá? Eu nunca aprovei o governo do Maduro. Eu acho que o modus operandi autoritário que ele implementa na Venezuela me desagrada muito. Eu sou sempre a favor da democracia. Eu acho que o modelo autoritário está ultrapassado, seja ele de esquerda ou de direita, não importa. O modelo autoritário é um modelo que tem que ser extirpado do processo político mundial. Porém, tá, mesmo que eu não goste do Maduro, mesmo que eu reconheça que ele praticou uma série de erros na administração venezuelana, eu não posso ser alienado a ponto de fechar os meus olhos e não entender que, por um outro lado, tão obscuro quanto a ditadura do Maduro, você tem os Estados Unidos de olho no petróleo da Venezuela. E aí eu queria colocar em alguns pontos esse vídeo. Primeiro, deixar bem claro que eu não gosto do Maduro, deixar bem claro que eu nunca aprovei de maneira integral a gestão do Maduro na Venezuela, com seu modus operandi autoritário. Eu repudio esse modelo de Estado, tá certo? Repressor, arbitrário, mas eu tenho que reconhecer uma coisa. Primeiro, que o Maduro errou na política econômica. Isso já vem desde o Chávez, mas o Maduro intensificou esse modelo. Como é que é o modelo econômico venezuelano? Como a Venezuela se tornou, se consolidou, a maior produtora de petróleo no mundo, o governo venezuelano, ao invés de investir em várias áreas da economia, decidiu concentrar o seu projeto de política econômica no petróleo. Tá certo? É como se fosse uma espécie de monocultura, um modelo monocultural. Ou seja, toda a tecnologia e toda a mão de obra qualificada na Venezuela foi concentrada para a produção de petróleo. E aí, em detrimento de outros setores econômicos, como a agricultura, a pecuária e a própria indústria. Tá certo? Então, qual foi o erro do Maduro? Investir tecnologia e qualificação de mão de obra na produção de petróleo, certo? Concentrar a política econômica do governo na cultura do petróleo e deixar haver navios outros setores econômicos importantes. Ou seja, a Venezuela passou a importar produtos agrícolas, a importar carne, a importar produtos industrializados e de alta tecnologia, produtos eletrônicos. Por quê? Porque a Venezuela deixou de fabricar em grande escala esses produtos eletrônicos. A indústria venezuelana ela se empobreceu. A agropecuária não teve a atenção devida do governo. Por quê? Porque o modelo econômico de Maduro, e aí foi um grande erro, se concentrou na cultura do petróleo, na produção em grande escala do petróleo, porque a Venezuela havia se consolidado como maior produtora de petróleo a nível mundial. Só que o Maduro se esqueceu de dar a atenção em outros setores da economia, certo? E aí a agropecuária venezuelana passou a ficar dependente de importação, A produção industrial passou a ser incipiente, daí a necessidade consequente de importar produtos de alta tecnologia de outros países. E aí ele ficou refém o quê? Da política subserviente à produção de petróleo. Esse foi o grande erro do Maduro, um erro de cálculo crasso na política econômica, certo? E aí ele ficou dependente de importações. E aí se criou um grande bloqueio continental no mundo capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, onde os países se negaram a comercializar com a Venezuela. Ou seja, os Estados Unidos implementaram uma agenda em que ele obriga os outros países, tanto da União Europeia quanto da América Latina, que estão alinhados com ele, Estados Unidos, proibir esses países de estabelecer relações comerciais com a Venezuela. E aí a Venezuela muitas vezes não tem insumos básicos, alimentos, produtos de alta tecnologia, não é porque ela quer
é porque ela, num erro de política econômica, deixou de investir nesses setores da economia e passou a importar esses produtos. Só que ela quer comprar, mas os países não vendem para ela, por influência norte-americana. Deu para entender? Qual é a estratégia? Enfraquecer o governo Maduro. Certo? Se a Venezuela deixa de ter produtos básicos para a população, isso faz com que a população justamente se revolte contra o governo. Mas isso acontece, sim, num primeiro momento, por erro do Maduro, de uma política econômica estrategicamente errada, que concentrou todo o investimento tecnológico e de qualificação de mão de obra na produção de petróleo, em detrimento da agropecuária e da indústria, que se tornaram incipientes dentro da Venezuela e fizeram da Venezuela, por consequência, um dependente de importação desses produtos, dessa natureza. Ok, gente? Então isso tem que ficar bem claro. Por outro lado, isso não legitima a ação criminosa dos Estados Unidos de criar um grande bloqueio econômico contra a Venezuela para que a Venezuela não tivesse condições de comprar nada de fora. Então a Venezuela hoje se vê impedida de importar produtos que ela não possui, que ela não produz, ou produz em pequena escala, ou seja, de maneira que não dá para suprir as necessidades da população. Ela fica refém dessas importações, só que os países, por determinação norte-americana, não comercializam com a Venezuela. E aí ela fica num esvaziamento econômico que influencia a sociedade contra o governo. E outra, se os Estados Unidos querem oferecer ajuda humanitária, por que não oferecem para o Haiti, que estão no seu quintal? Porque o Haiti não tem petróleo. Por que os Estados Unidos não oferecem ajuda humanitária para algumas ditaduras da África? Porque essas ditaduras não produzem petróleo. Por que os Estados Unidos não oferecem ajuda humanitária para alguns países paupérrimos da América Central que estão no seu quintal? Porque eles não produzem petróleo. Por que os Estados Unidos não se metem com a Noruega? Porque a Noruega é protegida pela União Europeia. Ninguém toca na Noruega, é um país de primeiro mundo, que também produz muito petróleo. E por que os Estados Unidos também se preocupam com a Síria? Porque, igualmente, em relação à Venezuela, a Síria é um dos grandes produtores de petróleo no mundo. Então, usem um senso crítico. Eu não estou aqui para defender o Maduro, não. Não vem com esse papo de comunismo, até porque a Venezuela não é comunista. Ela é um regime bolivariano, é um modelo de socialismo que é diferente do comunismo. Aliás, socialismo e comunismo, conforme a maioria do gado acrítico acredita, não são sinônimos. Socialismo não é sinônimo de comunismo. Socialismo é um gênero e o comunismo é uma espécie desse gênero. Ou seja, o comunismo é um modelo, um tipo de socialismo mais extremado, com características peculiares. Assim como a social-democracia, que é um modelo quase andrógeno, quase paradoxal, também é um modelo derivado do socialismo, só que com a defesa da propriedade privada em algumas questões. Então o socialismo produz várias derivações, uma delas é o comunismo. E o modelo do governo de Maduro é também uma derivação do socialismo, mas um socialismo peculiar da América Latina, bolivariano, com características que diferem muito do comunismo tradicional. Então não caiam de maneira acrítica nessa retórica imbecil e ignorante de que Maduro é comunista. Não, Maduro, ele tem um modelo de governo socialista, segue até um capitalismo de Estado protecionista, portanto não é um modelo puro de comunismo, nem a China é hoje em dia. A China ela é comunista na estrutura política, mas na estrutura econômica desenvolve o capitalismo de Estado e até liberal em alguns pontos há muito tempo para poder se desenvolver, né? E o governo venezuelano, ele errou em vários pontos que eu já elenquei no início do vídeo. Mas essa atitude criminosa, capitaneada pelos Estados Unidos, liderada por Trump, com o apoio de parte da União Europeia e de países da América Latina como o Brasil, é deletéria e nojenta. Essa postura tem que ser repudiada. Que Maduro seja tirado do poder através do processo democrático. Que a população se conscientize que é necessário mudar o modus operandi político venezuelano. Vamos torcer para que Maduro saia através das urnas, mas não dá legitimidade ao Guaidó, que para mim é um grande oportunista e que está em consonância com os interesses do capital internacional liderado pelos Estados Unidos. Querem colocar ele na Venezuela para abrir
a produção de petróleo a empresas estrangeiras, em sua maioria norte-americanas. Essa é que é a verdade. Então, meu amigo, não seja membro do gado acrítico. Não acredite de maneira subserviente em tudo que querem impor a vocês. Maduro é um governante autoritário, tem que ser repudiado, errou na política econômica venezuelana quando concentrou o seu investimento no petróleo em detrimento de outros setores como a agropecuária e a indústria. Isso é verdade, ele errou feio. Mas nesse processo que envolve uma possível invasão da Venezuela, nós não podemos dar legitimidade e apoio a um oportunista como Guaidó e nem a essa retórica norte-americana de defesa da democracia, quando na verdade o que os Estados Unidos querem é usurpar o petróleo venezuelano. Essa é que é a verdade, tá certo? É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.